A Andrea Bandoni é designer formada pela USP e pela Design Academy Eindhoven, na Holanda. Trabalha de maneira independente, tem uma forte produção autoral. A gente conhece a Andrea já de alguns anos. E os principais projetos dela envolvem objetos e espaços, são transdisciplinares, abarcam vários campos. Ela participou da fundação do Fab Lab no Brasil, atua como consultora em diversos projetos de inovação e sustentabilidade, e além de ser coordenadora de design de produtos e serviços do IED São Paulo. Muito obrigado, Andréa, também, por ter topado a participação. E queria chamar os designers Hugo França e Jackson Araújo para essa última mesa. Muito obrigado também por estarem com a gente. Boa noite. Bom, primeiro eu quero começar agradecendo o convite do Instituto Tomiotaki para participar desse lançamento do concurso. Esse concurso é super interessante, ainda temos alunos aqui. Também quero agradecer ao público que está aqui ainda. Eu acho que essa mesa vai ser bastante interessante. Bom, então, como vocês sabem, o tema desse concurso, que está sendo praticamente lançado hoje, é compartilhar. Mas eu queria fazer uma colocação antes de começar a mesa, que a sustentabilidade hoje, né, a gente vai começar essa mesa que é design de sustentabilidade. A sustentabilidade hoje, ela não é exatamente uma opção. Eu acho que ela é uma premissa, né, para qualquer proposta, projeto hoje em dia. Então, acho que essa mesa tem bastante relevância nesse contexto. Hoje a gente já ouviu que design comunica, design é mediador, é tradutor, depois design é diálogo, design é articulador, design é desígnio, design é desejo, design é capacidade de projetar e de concretizar, design é integrador e design é transformação. Então, eu estou curiosa para ver o que mais a gente consegue falar nesse fim de dia, tá bom? Bom, eu vou apresentar os nossos dois palestrantes aqui e depois eu vou passar a palavra para eles. Bom, primeiro, Hugo França, está aqui ao meu lado. Hugo França nasceu em Porto Alegre em 54, e em busca de uma vida mais próxima da natureza, ele se mudou para Trancoso, na Bahia, no início da década de 80, onde ele morou por 15 anos. Lá ele percebeu o grau de desperdício na extração e uso da madeira, uma vivência que pautou o seu trabalho. Desde o final dos anos 80, ele desenvolve esculturas mobiliárias, uma expressão usada primeiramente pela crítica Etel Leon e adotada pelo designer por sua precisão em descrever a produção que ele executa a partir de árvores condenadas naturalmente por ação das intempéries ou pela ação do homem. As peças criadas pelo designer nascem de um diálogo criativo com a matéria-prima. Tudo começa e termina na árvore. Ela é sua inspiração, suas formas, buracos, rachaduras, marcas de queima e ação do tempo provocam sua sensibilidade e conduzem a um desenho cuidadosamente escolhido, uma intervenção mínima que gera peças únicas. Jackson Araújo, comunicólogo especializado em análise de comportamento e tendências de consumo de moda, mídia e comunicação. É pesquisador de movimentos ligados à economia afetiva, termo que cunhou em 2014 sobre uma nova perspectiva de mercado pautada na valorização e desenvolvimento do coletivo, para o desenho de produtos inovadores e disruptivos. Ministra palestras, realiza workshops e dirige projetos sobre o tema. Desde fevereiro de 2018, ele faz parte do grupo de palestrantes da plataforma TEDx Blumenau, com sua fala sobre economia afetiva. Bom, bem-vindos. A gente vai começar com o Hugo. Boa noite. Para mim é um prazer muito grande de estar aqui com vocês e ter recebido o convite do Instituto Tomiotaki para participar dessa ação e desse evento. Então, eu vou compartilhar aqui com vocês, falando um pouco da questão da sustentabilidade
associada um pouco ao meu percurso, à minha descoberta, à minha experiência, o meu posicionamento no mercado, em volta desta questão das florestas tropicais e de desenvolver um trabalho que é fruto da matéria-prima fornecida pelo resíduo lenhoso da floresta. Bom, a minha formação ela foi de engenharia de produção. Eu me formei em 79 em Porto Alegre e trabalhei aqui durante um ano no início da indústria de computadores no Brasil. Enfim, percebendo que não era essa a minha praia, eu optei em morar literalmente na praia e virei um pescador e tive 15 anos a Mata Atlântica como o quintal da minha casa e assisti o extermínio no sul da Bahia de grande parte desse bioma importantíssimo de floresta tropical. Nesta época, eu não conhecia e nem se falava nesta palavra que, meio que de uma hora para outra, caiu de paraquedas na boca das pessoas, que é sustentabilidade, e que foi uma história muito engraçada dentro desse meu percurso. Enfim, eu comecei a desenvolver por intuição um trabalho com aproveitamento do resíduo florestal. Inicialmente, a minha primeira ação foi aproveitar já um objeto que era fruto da floresta, que eram as canoas entalhadas pelos índios pataxós no sul da Bahia e que não estavam sendo mais usadas. E eu, então, resolvi elegir esta minha primeira matéria-prima, e, através disso, eu conheci o pequi vinagreiro, que era a madeira na qual os índios pataxós confeccionavam essas canoas. E aí, então, eu percebi que tinha muito resíduo, que era uma madeira diferente, que ela tinha características bastante diferenciadas, porque ela tinha fibra trançada, ela tinha um nível de oleosidade que fazia com que era a única madeira que sobrava depois de uma queimada, e muito depois vim a descobrir que essa árvore era a árvore que tinha a maior longevidade em floresta tropical, que ela chegava na idade adulta com 200 anos e podia viver até 1.200 anos. E as árvores que têm a maior longevidade, que são as árvores de madeira de lei em floresta tropical, elas vivem, em média, entre 600 e 800 anos. Bom, então eu comecei a desenvolver esse trabalho lá no sul da Bahia, depois trouxe para São Paulo, e no momento eu já estava lá, eu comecei a desenvolver esse trabalho no início dos anos 90, eu tinha ido para a Bahia, para Trancoso, no início dos anos 80. Lá a gente tinha uma vida, na época, bastante isolado dos meios de comunicações, porque era uma aldeia que não tinha água encanada, não tinha luz elétrica, e a gente, na época, vivia uma espécie de isolamento, né? Um pouco por opção e um pouco forçosamente pelas condições de isolamento que se tinha na época. Bom, eu desenvolvi esse trabalho pensando fundamentalmente em levar a árvore para dentro da casa das pessoas de uma outra maneira e aproveitar uma matéria-prima que eu via que estava se deteriorando em fruto de um desmatamento que, na época, a gente ainda não tinha noção
do crime ambiental que nós estávamos cometendo. Bom, esse trabalho ele foi pensado e desenvolvido dentro de conceitos bastante rígidos de sustentabilidade. E quando eu comecei a colocar aqui no Brasil esse trabalho, eu achava muito importante a questão desse conceito de sustentabilidade que eu desenvolvi, né? Ou seja, aproveitando uma matéria-prima completamente descartada, desenvolvendo um processo de produção que a ferramenta principal era a motosserra, o símbolo do desmatamento, que eu inverti, né, e fiz dela uma ferramenta para esculpir a própria árvore que foi vítima, né, de uma ferramenta que eu fiz com que desse uma espécie de nova vida a essa matéria-prima. Bom, mas foi muito difícil essa questão, né, porque no final dos anos 90, eu comecei a mostrar, né, as pessoas não tinham nem muito interesse no resultado estético da rusticidade da madeira e muito menos na questão sustentável, que era a que mais me interessava. Aí, neste momento, eu acabei ganhando um prêmio de design no final dos anos 90, acho que 97 ou 98, que se chamava Brasil Faz Design, para surpresa minha, com uma cadeira que eu tinha feito a partir de uma canoa entalhada pelos índios pataxós, e tive a oportunidade, inclusive, ganhei o prêmio nesse momento, por coincidência, lembrei agora, do Rui Otaki, e a gente acabou com essa mostra em Milão. E lá eu tive uma surpresa muito grande em Milão, porque o meu trabalho ele foi visto e valorizado por essa questão da sustentabilidade, né, que as pessoas aqui no Brasil nunca tinham olhado com esses olhos. E, na verdade, a gente nem ainda usava essa palavra no nosso vocabulário, sustentabilidade. Então, nesse momento, eu tive a oportunidade de mostrar o meu trabalho na Europa, né? E com a felicidade de ele estar sendo reconhecido, não só pelo lado estético, mas principalmente pelo lado ecológico do processo de trabalho e do resultado, né? Então, neste momento, aqui no Brasil, eu voltei e achei que poderia mostrar e as pessoas entenderem este conceito, mas, assim mesmo, foi muito difícil. Eu só consegui ser reconhecido, né, como um ecodesign aqui no Brasil em função desta palavra, meados lá por volta de 2004, 2005, que eu estava com uma exposição no Museu da Casa Brasileira, e esta palavra, ela meio que entrou na moda, sustentabilidade, né? E as pessoas começaram a entender o meu trabalho, e essa palavra, ela caiu na boca da mídia, assim, e principalmente nos meios de propaganda e comunicação, como uma coisa muito nova. E ela foi inicialmente muito bem-vinda, e depois, num segundo momento, completamente deturpada, no sentido de as agências de propaganda querendo dar essa fachada de sustentabilidade
para empresas que não tinham nada de sustentável, como bancos, como fábrica de automóveis, ou seja, qualquer coisa, a propaganda resolveu de chamar de sustentável, quando, né, essas empresas e esses produtos não tinham conceitos absolutamente nenhum de sustentabilidade. E aí, nesse momento, eu fiquei um pouco desgostoso dessa palavra e passei a não usá-la mais, né, ou usar assim o mínimo possível. Depois, parece que houve, inclusive, uma regulamentação dos meios de comunicação na utilização dessa palavra para coisas que realmente não eram sustentáveis, né, como um banco, como uma fábrica de automóveis ou coisa que o valha, né? Então, depois de passar esse boom e esse mal entendido em relação a essa palavra, né, as pessoas também tomaram um pouco mais de consciência da importância dessa questão, né, que é muito abrangente, porque você vê que em todos os segmentos relacionados ao design, à arquitetura, à economia ou à política, né, você pode aplicar esse conceito de sustentabilidade, que é o alicerce do desenvolvimento sustentável, que é o que a gente precisa para poder manter os recursos naturais e a vida no planeta, né? Então, hoje em dia, a gente tem a responsabilidade, né, de pensar, de mudar o nosso comportamento, né, e que é uma questão também de sobrevivência das próximas gerações, né, com esse modelo que nós temos ainda e que carregamos em basicamente todos os segmentos de produção da sociedade, que ainda precisam ser revistos, renovados e enquadrados dentro desse conceito de podermos baixar o impacto que a gente causa com os processos de produção e com, digamos assim, nosso comportamento social, que também é bastante impactante né, para o planeta e para a sustentabilidade desse ecossistema maravilhoso que é a nossa Terra. Eu, no final, mudei um pouco aqui o caminho da palestra. Eu vou mostrar algumas imagens rapidamente que envolvem um pouco do que eu falei e do meu processo de produção. E deixa eu ver. Bom, isso é uma foto de uma floresta tropical no sul da Bahia. E queria fazer uma colocação que o mundo, a grosso modo, se divide em dois tipos de floresta: as boreais, que ficam no hemisfério norte, e as tropicais, que a grande maioria ficam no hemisfério sul. Uma floresta tropical, ela tem em torno de 5.000 espécies de árvores, e uma floresta boreal tem 27. Né? Então, são dois ecossistemas muito diferenciados. As florestas tropicais é um bioma extremamente complexo, importante, e nós aqui no Brasil somos campeões em cometer crimes ambientais em relação à floresta tropical. Isso é o pequi vinagreiro, que é a matéria-prima que eu utilizo. É uma árvore num altíssimo grau de extinção. Eu conheço em torno de 15 árvores vivas. Essa é uma delas, na reserva dos Pataxós, no sul da Bahia. E esta é uma outra espécie
ao lado quase daquela, já é um pequi-vinagreiro morto em função de queimadas. Se vocês observarem, só para ter uma ideia do tamanho monumental dessa árvore, eu estou parado ali embaixo, do lado dela, como se fosse uma formiga, em relação ao tamanho, né? Isso já é uma árvore que morreu em função de queimadas. Então, o que a gente faz hoje é desenterrar esse resíduo florestal. Eu queria dizer que muitas pessoas, às vezes, pensam que esse processo de resgate ele causa impacto, mas a questão tanto do resíduo florestal lenhoso como do resíduo urbano, quando você está queimando essa madeira, ou quando você está deixando ela se decompor naturalmente, a gente está devolvendo todo o CO2 que a árvore tirou da natureza, que é o principal gás do efeito estufa, né, e transformou em material lenhoso. Então, quando a gente está deixando esse material se decompor na natureza, a gente está devolvendo esse CO2 de novo em forma de gás para o meio ambiente. Então, esse é o resgate que a gente faz. Isso é uma região de pasto, certo? E depois levamos para o ateliê, e aí começa esse processo de esculpir esse resíduo, né, com a motosserra, que é onde a gente ressignifica a função dessa ferramenta que virou o símbolo do desmatamento e que não tem a culpa, porque, na verdade, o grande símbolo do desmatamento é a nossa ignorância, a nossa falta de bom senso e dos critérios para manejar e aproveitar melhor os recursos naturais. Isso é o resultado daquela peça lá, ainda não efetivamente acabada, aqui ela já está com acabamento, e é uma peça que se encontra em Inhotim, Museu de Arte Contemporânea. E essa questão do mobiliário público foi, como eu falei, todo o resíduo lenhoso urbano, não só no Brasil, mas no mundo, ele vai para o lixo. Eu tenho um projeto que eu tento já viabilizar há muitos anos, com muita dificuldade, já fiz muitas ações aqui no Brasil, fora do Brasil, mas nunca consegui viabilizá-lo de forma efetiva junto aos órgãos públicos, que seria o aproveitamento das árvores urbanas e devolver para as cidades em forma de mobiliário público e não jogá-las no lixo e deixar se decompor e jogar o CO2 de volta para a natureza. E, além do mais, é uma matéria-prima nobre que está se descartando e não está sendo aproveitada. Aqui, nesta ação, nós criamos um mobiliário lúdico que, no Ibirapuera, com uma árvore que morreu através de uma descarga elétrica de um raio, e que, então, foi a primeira peça entre as 23 peças que eu tenho no Ibirapuera, onde é a vitrine deste projeto de aproveitamento de árvores de parques e jardins para o mobiliário dessas peças. Inclusive, essa peça ela está locada justamente no lugar e ainda com a base dela plantada no chão, aonde ela se desenvolveu e viveu aí por cerca de 60 anos. Bom, era basicamente isso que eu tinha a colocar e mostrar para vocês aqui, e em relação à questão do ecodesign, do design associado à sustentabilidade e à floresta e recursos da floresta tropical brasileira, que é o meu caso.
Valeu. Obrigado. Obrigada, Hugo. Vou passar a palavra para o Jackson. Bom, eu queria dizer para vocês que eu estou muito feliz de estar aqui. Primeiro porque eu fui elevado hoje à categoria de designer, né? Eu sou comunicólogo de formação, como a André colocou, e eu me entendo nesse processo como um articulador, na real, né? Porque eu me dedico a estudar esses processos de transformação da indústria da moda, que é da onde eu venho enquanto formação de jornalista, para fazer com que as pessoas entendam que a moda, sendo, por sua essência, a narradora dos tempos, ela tem que estar contando uma história contemporânea e nova, porque aquilo tudo que a gente falou, né, no passado de luxo, acabou, não tem mais dinheiro, as pessoas têm que estar dentro dos processos. Tá? Então, eu tenho como desafio aqui para falar com vocês sobre essa possibilidade, essa ideia de trazer uma resposta já para a André pela pergunta, de entender que design é afeto, né? Que é a pauta com a qual eu trabalho, e exatamente buscando essa relação aí de um campo expandido, ou seja, colocar a moda, que é a indústria com a qual eu trabalho, desde que eu me entendo por profissional, já faz alguns anos, não vou falar porque vai dar por contra a minha beleza aqui, Claudinho, exatamente essa possibilidade da gente criar essas potencialidades interdisciplinares e incorporar linguagens provenientes de outros domínios criativos. No meu caso, a moda, exatamente fazendo com que a gente entenda essa possibilidade de o design ser esse campo de diálogo. Tá? E a outra pauta que me coloca confortavelmente dentro dessa ideia de um campo expandido é entender a relação com os novos modos de produção, ou com os novos modos de fazer, né? Com os novos modos de fazer essa transformação das matérias-primas, das relações interpessoais, e de entender que os nossos corpos, enquanto potencialidade criativa dentro da economia afetiva, precisam ser permeáveis. Eu acho que esse é um desafio e uma inspiração que eu coloco para vocês, os resistentes que ficaram aqui, né? Já estou mapeando todo mundo, vou votar em quem ficou, na verdade, no final, para garantir que vocês tivessem uma grande amarração final do que foi dito aqui tão brilhantemente por todas as pessoas que estiveram aqui antes, né? Falando de uma pauta irreversível hoje, que é exatamente a ideia de transformar as coisas, mas não esquecer que as coisas precisam das pessoas para existir e não somente para consumi-las. Tá? Então, essa ideia do design afetivo começa aqui tentando fazer uma amarração bem contemporânea das coisas que a gente está falando, que é essa capa que virou um problema, uma questão, uma discussão, enfim, gigantesca, muito recente, né? Que é a capa da National Geographic, questionando essa ideia do plástico, e eu trago a ideia do plástico exatamente porque ela tem me incomodado bastante já faz um ano, porque você começou a entender o problema do canudinho, a gente começou a entender agora, a próxima pauta é o cotonete, né? Então, assim, são questões que são muito pequenas, eu acho que também colabora com essa vocação das falas dos outros companheiros que estão aqui presentes, que é de você olhar para o seu entorno, tá certo? De olhar para o que está próximo, né? E não ficar buscando respostas fora das tuas territorialidades, digamos assim. E a capa de 2018 que eu falei me faz recorrer a um projeto de 2014, quando eu atuava como consultor criativo dentro de uma plataforma de ligação entre a Escola de Design de Moda e a indústria de Santa Catarina, que hoje é um lugar, ainda é um lugar que contempla a maior parte de players importantes da indústria da qual eu faço parte. Quando eu fui trabalhar em 2014, eu conheci esse projeto, a gente tinha um desafio para passar para os estudantes que se juntavam com as empresas para desenvolver projetos de disrupção, de inovação, enfim, de criatividade, que eu chamei de jiu-jitsu cultural, né? Que é também outra proposta que eu quero deixar aqui para André, que design pode ser jiu-jitsu cultural, como o Hugo acabou de falar, né? Que é assim, encontrar no teu entorno um problema e transformar isso numa estratégia. Esse cara, o Jairo Lumertz, ele é um surfista de Garopaba, ele tem uma
uma ONG que chama Eco Garopaba, e o que me surpreendeu e que me inspirou muito no trabalho do Hugo, do Jairo, quando os estudantes trouxeram ele como uma pessoa que estava aplicando o jiu-jitsu cultural, era o fato de que ele pegava as garrafas PET da praia junto com crianças, tá? Crianças que ele educava a limpar as praias, não podia trazer garrafa nova, tinha que ser garrafa encontrada no lixo, descartada, para transformar em ecopranchas. Ele dava para as crianças, então, a possibilidade de entendimento de uma limpeza do meio ambiente onde eles estavam inseridos, a partir daquela limpeza de meio ambiente, construir uma prancha, né? um objeto, enfim, uma ferramenta lúdica e esportiva, e ensinava essas crianças a fazer as pranchas e também a surfar. Eu achei essa ideia do Jairo muito brilhante, me fez entender realmente aí um conceito que estava começando a pintar e a ser falado, que era da tal economia circular. Eu falei assim, putz, esse cara está fazendo uma coisa que para mim tem um sentido muito maior do que ser somente uma economia criativa, né? Que eu comecei a questionar e a perceber que a ideia da economia criativa, com todos os seus méritos e adjetivos positivos, ela continuava sendo ainda um processo autocentrado, verticalizado e também neoliberalista pra caralho, né? A gente não colocava as pessoas no centro do processo. A gente entregava o processo como se fosse uma coisa verdadeiramente possível de ser realizada sozinho, por me, myself and I. Então, quando eu coloco essa ideia de um design afetivo, eu trago a possibilidade da gente discutir exatamente essa nova perspectiva que valoriza o coletivo, tá? Que valoriza essa ideia de um design impactante e inovador a partir da inserção das pessoas no processo. Não importa somente o processo, importa quem está fazendo. Né? A gente já passou por várias questões, assim, o que está no centro do processo? É o quê? É o quem está fora? Para quem? Então, eu acho que é com quem. Hoje, para mim, o que está importando dentro da ideia do design afetivo é com quem você está fazendo isso. E aí, nessa ideia do fluxo do coletivo, eu comecei a perceber que a gente tinha, na moda se usa muito essa expressão, né? Do it yourself, faça você mesmo, que teve seu ápice aí na customização, enfim, de peças e tal, e também eu acho que teve um ápice muito grande quando essa nova geração de creators, de youtubers ou de geradores de conteúdo autoral espalhados pela internet começaram a fazer sozinho as coisas, né? Então faça você mesmo, ok, massa, para mim ficou velho, eu acho cafona, acho fora de moda, e eu gosto de fazer que a gente entenda a importância da mudança, é fazer com os outros e fazer para os outros. Essa é a essência do design afetivo que eu coloco como uma derivação e como um produto a partir do entendimento de economia afetiva. Tem uma frase do Michel Maffezoli que me movimenta muito nesse sentido, quando ele defende a chegada finalmente da era do afeto, que é exatamente a gente viver e sentir pelo outro e graças ao outro. Sim, a palavra empatia não é tão difícil, que a psicanálise tanto corrige e diz que é impossível da gente ser totalmente empático em relação ao outro, mas eu acho que é um grande desafio da gente como pensador, criativo, designer, jornalista, comunicador, enfim, todas as áreas de disciplina que estão aqui presentes, que podem participar desse prêmio tão incrível, do qual eu estou super orgulhoso de fazer parte desse time aí, enfim, de inspiradores, digamos assim, né? Então, o Michel Maffezoli traz a ideia da era do afeto pautada nesses segmentos aqui, dessa busca da espiritualidade, né? Da vontade de um maior autoconhecimento e que façamos vibrar em todos os patamares dos nossos trabalhos a espiritualidade. É o que a gente entende como o fim da modernidade, onde vibrava ali o racionalismo, e aqui na pós-modernidade, segundo Michel Maffezoli, o que vibra é o sentimento e a interdependência, né? Fazer com os outros e fazer para os outros. Sai de cena, então, essa verticalidade, o egoísmo, entra em cena a horizontalidade, a vontade de ganhar todo mundo igual, num patamar de produção onde todos os atores sejam importantes e que a gente proponha como plataforma principal do trabalho essa vontade de engajar, né, quem faz, para quem a gente quer fazer e como a gente pode fazer esse material, essa matéria-prima ou esse resultado criativo, onde o mais importante é o processo, uma ideia de transformação social, cultural e ambiental.
Tá? Então, dentro dessa ideia da economia afetiva, eu vou contar 3 historinhas que são muito bacanas, além da do Jário que eu contei no começo, que definem muito essa minha pauta que eu defendo bastante. Eu sou jornalista de formação, viajei o mundo inteiro cobrindo temporadas de moda, fui crítico de arte, pessoal, crítico de moda, premiado como melhor jornalista de moda do Brasil pela BIT em 2003. Como nunca mais teve o prêmio, eu continuo sendo o melhor, né? Basicamente. Mas eu fiquei procurando talvez justificar essa ideia de uma economia afetiva de uma forma mais simples, assim, colocando exemplos práticos para que a gente possa visualizar essa ideia e que elas possam inspirar vocês dentro desse processo criativo do prêmio, tá? A primeira ideia eu chamo de narrativa do novo velho, né? Que é exatamente encontrar novos valores e significados aos produtos e às relações de produção. Ou seja, não importa você somente utilizar matéria-prima parada em estoque, massa, super legal. Não importa você somente utilizar descarte têxtil, no caso da indústria com a qual eu trabalho, reforçando, mas você fazer com que essas relações, né, de produção e produtos sejam extremamente transformadoras na vida das pessoas que fazem parte desse processo. Tá? Então eu trago alguns exemplinhos super bacanas de gente super jovem, todos brasileiros, que estão atuando nessa pauta. Desculpa. Nina Coimbra e Thiago Lucas, uma dupla de designers e artistas de Brasília. Sigam, procurem, eles são geniais. Já tive a honra de trabalhar com os dois, eles são muito, muito inspiradores e criativos. E eles fizeram eu trouxe 2 projetos que eles realizaram exatamente dentro dessa pauta de fazer com os outros e fazer para os outros. A primeira é um trabalho que eles fizeram com a central de reciclagem do Varjão, em Brasília, que contempla 25 catadoras, mulheres, que estavam num momento extremamente crítico do trabalho, porque o galpão era imundo, né? Não tinha uma... Sim, vou tecer aqui todo o processo da cadeia de recolhimento de lixo e transformação de coleta, enfim, que é também, igual como o Cláudio falou, um monte de cano de fio por baixo da areia que a gente não consegue chegar na essência da coisa. Mas, basicamente, elas estavam sem dinheiro e com um galpão quase caindo. Então, os meninos criaram esse projeto para fazer com que elas encontrassem no próprio lixo, no lugar onde elas trabalham, no lixo, né, matéria-prima de transformação social, cultural e ambiental que dessem para elas, entre outras coisas, o tal do empoderamento feminino, do protagonismo profissional a partir do design. Então, elas fizeram uma série de produtos, mas eu trago essa cadeira que eu acho genial, que chama Poltrona Tunga. Ela foi criada com cabos de aquecedor de placa solar jogadas no lixo, uma poltrona jogada no lixo, e elas, como vocês viram no slide anterior, tecendo esse 3C e cobrindo a poltrona como uma homenagem ao grande Tunga. Ok? Até aí? Outro trabalho da dupla, aqui mais focado no trabalho do Thiago, é um trabalho que eu admiro bastante, é enfim, um selo, uma marca que chama Baru Design. Procurem ver também, é muito interessante o projeto. O Thiago é um dos designers super jovens de Brasília, ele realmente entendeu essa situação, né, ambiental e, sobretudo, social, que ninguém relaciona a Brasília, né? Niemeyer, construções incríveis e tal. Existe em Brasília um lugar que chama Estrutural, que é um lixão da cidade, onde também é jogado o lixo humano, ou seja, os ex-detentos. Tá? Então, eles começaram a ocupar aquele espaço como um lugar abandonado para morar, e ali ficou um lixo humano junto com o lixo da cidade. Né? Eu falo do lixo humano porque eu acho que é muito bacana a gente perceber, dentro desse processo da tal palavra sustentabilidade, que depois de alguns anos, a gente discutindo pautas como a água, enfim, tudo importante até hoje, né? Crise hídrica, o plástico, como eu mostrei, o canudo que virou um fenômeno nas tartarugas, e agora a nova pauta que é o descarte do cotonete. O descarte humano é muito importante da gente se preocupar, sabe? Foi bem colocado pelo Cláudio de uma forma poética e ativa, né? Que eu acho que é a grande inspiração que ele traz para vocês aí nesse momento de introspecção para criar coisas bacanas para a gente analisar dentro do prêmio. O Thiago se preocupou exatamente em trazer esses caras que estavam ali à mercê de tudo
para dentro do processo criativo, fazendo com que eles aprendessem técnicas de marcenaria e de cuidado com a matéria-prima descartada, tudo madeira dos tapumes de construção e de Brasília jogados no lixo, e fizeram essa linha Baru Design, que chama a linha estrutural, que são móveis incríveis, super confortáveis. Eu tenho uma dessas poltronas em casa, com uma seleção de cores de madeira fenomenal, que hoje, como o Thiago está dedicado a outros projetos, ele virou consultor da Baru, e quem toca a Baru são os ex-detentos que aprenderam com ele essas técnicas de construção. Tá? Então, assim, deixando bem claro aqui nesse novo velho, é importante, né, essa troca de comunicação, de valores e principalmente de aprendizados, para que a gente não seja o canibal das comunidades. Fui lá na comunidade de indígena, não sei de onde, aprendi uma técnica de trecer, fui embora, trouxe a técnica de trecer e eles ficaram lá sem nada. Tá, então, acho que é muito importante a gente pensar nessa ideia do design afetivo como plataforma de inspiração e criação de novos processos disruptivos e inovadores. É isso, é colocar as pessoas de verdade no centro do processo, empoderando elas do aprendizado que você trouxe e levou consigo. A segunda narrativa eu chamo de efeito bumerangue, que é exatamente trabalhar a consistência do negócio social, compartilhar ganhos e conhecimento. Coincidentemente ou não, é também um trabalho feito com rapazes do sistema prisional, realizado pelo Gustavo Silvestre, que é um designer de Pernambuco, que se reinventou na moda. Ele era estilista de moda, moda tradicional, moda fazer roupa, moda escalonamento de produto, moda muita coisa na arara, moda lixo que fica parado, moda que você liquida, reliquida, triliquida, depois às vezes joga no lixo, que não tem fim, né, porque os tecidos também ficam lá para sempre, principalmente os sintéticos. O Gustavo resolveu romper com tudo isso e se dedicar ao crochê, né, trazendo aí uma busca de ancestralidade, de um aprendizado familiar, de uma cultura ligada ao artesanato nordestino, que ele aprendeu com as mães, com a mãe e com as tias e tal. Rompeu com tudo e começou a fazer roupas de crochê. Foi dando super certo aí dentro desse esquema, né, da produção devagar, do lento. Não faço mais em série, eu faço de um por um, eu faço sob encomenda. Mas chegou um momento que ele se sentiu só, né? E dentro desse processo do design afetivo, o se sentir só e se sentir o dono do processo, o dono do projeto e o autocentrado da questão, não está mais com nada, né? Foi o que o Gustavo fez. Bom, eu preciso encontrar pessoas que estejam desocupadas e que possam aprender um novo ofício, e que esse novo ofício possa fazer com que elas ganhem não somente dinheiro, mas também um pertencimento a um ambiente social do qual elas foram excluídas. Deles foram excluídos. Então, ele foi para a penitenciária desembargadora Ana Maurey, em Guarulhos, propôs um projeto dele, autoral, sem dinheiro, onde ele se encontra de 15 em 15 dias com os meninos, os detentos do sistema prisional, e dá aulas de crochê. Trabalha uma coisa maravilhosa, que é o que faz a gente entender o efeito do bumerangue. Ele devolve às pessoas que, por conta desse ambiente de violência, né, perderam, de certa forma, o afeto, ou nunca desenvolveram o afeto, apesar de ter um talento guardado dentro de todos, né? Ele fez a primeira coleção desfilada na São Paulo Fashion Week, que acabou de acontecer, alguns meses atrás. Ela é, para mim, o principal desfile que aconteceu na São Paulo Fashion Week, talvez o único caminho possível para uma nova moda dentro da indústria brasileira, uma moda que eu chamo de moda para o novo mundo. O trabalho é maravilhoso, é um trabalho feito totalmente só por homens, dentro do presídio de Guarulhos, e eles criam essas peças inacreditáveis e aprendem com o Gustavo essa mistura de cores. O Gustavo tem um viés de artes plásticas, também já foi residente em Washington, em escolas de artes plásticas, levando esse trabalho dele de crochê. E o grande momento que celebra o desfile na São Paulo Fashion Week foi exatamente a entrada desse rapaz, o Anderson Figueiredo, que é o primeiro egresso do sistema prisional a trabalhar dentro do Ponto Firme, que é esse projeto do Gustavo Silvestre dentro do presídio, que ele fala que o crochê foi um recomeço para ele, né? A partir dali ele tem uma inserção social, uma inserção familiar, e, enfim, uma vocação desenvolvida a partir de um processo afetivo de troca de saberes. Tá?
Por fim, eu trago para vocês a ideia de uma conversa cultural, que é basicamente o que a gente está fazendo aqui. Mais uma vez, obrigado, Agatha, pelo convite, Felipe também, né, que é de propor ambientes culturalmente provocativos para encontrar soluções transformadoras. Trama Afetiva é um projeto que eu construí em 2016, e ganhei apoio da Fundação Hermann Hering, que é a fundação da Companhia Hering Blumenau, onde eu atuo como consultor de processos criativos e inovação dentro da pauta da sustentabilidade, e a gente montou um projeto onde a gente pudesse discutir exatamente essa lacuna gigante que existe entre a formação, a educação formal do design de moda nas faculdades e a realidade do mercado, né? Então, assim, ou então do design e a realidade do mercado. Existe uma lacuna muito grande que a gente não está sabendo como lidar. Eu acho que o Mabuse colocou muito bem aqui essa preocupação, essa importância da multidisciplinaridade, né? Novamente falando dos nossos corpos permeáveis, abertos a trocas e transformações múltiplas. O projeto consiste no quê? De pegar lixo-texto da Companhia Hermann Hering e dar na mão de um grupo multidisciplinar de pessoas que são comissionadas a trabalhar juntos numa plataforma horizontal, orientado por 3 designers. O Marcelo Rosenbaum, que traz a pauta da ancestralidade no seu discurso, nas suas práticas produtivas. O Alexandre Hershkovich, que para mim, o principal design da moda, que trabalha com essa ideia da transparência e que se reinventou na cadeia produtiva, trabalhando dentro de uma marca que é a La Garçonne, que trabalha somente com matéria-prima em estoque, com ressignificação de roupas paradas em brechós, e dá novo valor a essa produção parada. O Alexandre não chega mais numa... Tem alguém de moda especificamente aqui? Ótimo. Né, ótimo mesmo, porque a pessoa já estava falando, já que está falando um monte de besteira. Não, estou falando um monte de verdade, hein, gente. O Alexandre não chega mais em nenhuma fornecedor de tecido e fala assim, eu quero o amarelo da cor da camisa do Celso. Não, você tem um amarelo aí? Deixa eu ver. Esse que eu vou usar. Está lá parado, eu vou usar esse que está parado. Tá? Então, ele construiu esse processo muito bacana, ele gosta muito de falar e de contar como é que o processo é construído. A gente trouxe ele para dentro do projeto, não somente por ser um nome super importante na moda, como mídia para o projeto, mas também por ser essa pessoa que tem essa vocação de ensinar os processos com muita transparência, principalmente dentro da pauta do upcycling, que é a pauta que move o nosso projeto Trama Afetiva. A Patrícia Centurion, que originalmente é uma designer de joias e que rompeu com tudo e se mudou para Utrecht para trabalhar dentro de um projeto que chama I Did, que é um projeto de inserção de refugiados dentro da cadeia produtiva a partir de matéria-prima descartada, hoje trabalhando com a IKEA, a marca de, enfim, né, de mobiliário, de roupa, cama, mesa e banho. Eles fazem o quê? Eles desenvolveram esse efeito de mendigo, né, que a gente tem aqui, que chama de desfibração. Eles desfibram o tecido e, a partir de muita pesquisa, a Michele, que é a diretora criativa do projeto, fez uma receita que esse feltro vira uma matéria-prima que pode ser usada no design, no mobiliário, enfim. Só que quem trabalha dentro dessa empresa, originalmente, são os refugiados que chegam na Holanda, completamente desamparados. Tá? Trouxe a Patrícia para compartilhar com a gente esses aprendizados dela dentro do mundo do I Did, que é um projeto muito bacana. E aí, para a gente também contemplar essa ideia de que não é somente esse pensamento do design superior, né, que vem lá de cima, a gente trouxe o grupo produtivo Cardume de Mães, são 4 meninas maravilhosas, a Herculane, a Rosinha, a Francisca e a Elaine, que trabalham há mais de 10 anos na pauta do reaproveitamento de matéria-prima descartada para fazer acessórios, brindes corporativos, enfim. Como elas já tinham essa expertise da matéria-prima e do entendimento da importância do upcycling, do reaproveitamento, a gente trouxe elas para o projeto para construir, com suas técnicas, dar corpo às ideias geradas por esse grupo que a gente selecionou por internet. Em 2 meses, a gente tinha 1 mês de inscrição e a gente precisava de 3 pessoas que podiam ser comissionadas pela verba que a gente tinha naquele momento. Se inscreveram 342 pessoas e foi muito incrível perceber que existe uma grande necessidade de promover encontros como esse para a gente discutir pautas tão delicadas que a gente não vê, né? Como os cabos que o Cláudio colocou, que estão escondidos por debaixo da água. A gente juntou 11 pessoas, eram 3 pessoas, mas a gente convidou 11 que estavam com projetos absolutamente maravilhosos dentro da nossa leitura de portfólio. As pessoas toparam participar porque elas estavam completamente isoladas naquilo que podia ser um processo de transformação profissional, inclusive.
Nos juntamos durante um mês dentro de um galpão, né, onde investigamos as vocações de cada um, artista plástico, artista têxtil, alfaiate, designer de moda, estudante de moda, arquiteto, design de joia, enfim, super multidisciplinar. Estudamos as vocações de todo mundo para que a gente pudesse construir uma história única, horizontal, co-criada, para montar protótipos que desenhassem exatamente alguma coisa a partir do lixo têxtil da companhia Hering, que naquele momento era o descarte de índico, de jeans, né? Depois desses processos todos de cocriação, enfim, de investigação de identidades pessoais, locais e de habilidades, né, manuais, físicas, intelectuais, enfim, a gente chegou nesse projeto que chama Linha Casca, que deu origem a 3 vestíveis, né, um mantô que vira capa de sofá, com bolsinhos para colocar, enfim, controle remoto, ou, né, colher, se você quiser comer saquinho de pipoca, sei lá, tem uma brincadeira bacana nisso, um avental e um casaco mochila, vasos, né, objetos para decoração, como plantas, cachepôs, orquidários e tal, uma toalha de mesa, um banco-livro, que é muito bacana porque ele conta histórias a partir também de recortes feitos por um dos artistas que foi selecionado, que trabalha essencialmente com colagem. Tivemos até uma luminária que surgiu desse descarte. O projeto aconteceu em 2016, em 2017 a gente passou a viajar em alguns lugares, a gente foi convidado para mostrar esse projeto, o resultado e o processo da construção. A gente foi para o Meca em Otim, no ano passado, fizemos uma mini exposição dentro da igrejinha de Otim, fizemos um pouco dessa fala que eu estou fazendo, mas mais focada dentro do processo mesmo de construção do trama. Passei 1 hora de conversa, as pessoas ficaram 2 horas conversando com a gente, foi muito bacana, porque mais uma vez a gente entendeu que existem pessoas querendo se conectar com essa pauta e que elas estão se sentindo isoladas. Depois disso, a gente foi para a MAD, a maior feira de design colecionável do Brasil, que acontece anualmente, aconteceu ano passado dentro do prédio da Bienal. A gente fez uma exposição não somente dos nossos produtos, enfim, do resultado do nosso processo criativo, porque ali a gente entendeu que trama afetiva não era mais um projeto e um processo, ela era um movimento de pessoas que conectam pessoas e usam a moda como plataforma de transformação social, cultural e ambiental. Trouxemos Lino Vilaventura, Gustavo Silvestre, Flávia Aranha, Agostina Comas, o Grupo Maior Que Eu, da Carla Giroto, que fica sediado na Casa do Povo, Ronaldo Fraga, enfim, pessoas que estão trabalhando nessa pauta, cada um na sua linguagem, na sua habilidade. Depois a gente foi para o YouTube, no YouTube Space no Rio, exatamente nos conectar com esses novos conectores, né, os creators, mostrando exatamente essa ideia de uma moda para o novo mundo, construída a partir da ideia de uma economia afetiva. E aí a gente entendeu realmente que aquele isolamento que as pessoas estavam sentindo, como resultado final do processo, a gente percebeu que a gente tinha construído uma primeira ideia de arquipélago, né? Pessoas que estavam se sentindo ilhas dentro de um processo e encontraram seus pares a partir dessa pauta da afetividade e da importância de colocar o outro no centro do processo. A boa novidade é que a gente conseguiu aporte do PROAC e a gente vai realizar esse ano a 2ª etapa do Trama Afetiva, né, que acontece nos mesmos moldes, mas com um conteúdo programático muito maior. As inscrições estão abertas até o dia 20 de julho, vocês também podem se inscrever, a gente comissiona 10 pessoas de diversas áreas e de qualquer idade, enfim, o mais importante para a gente, como bem colocou o João, que é, né, nosso consultor astral de potencialidades de diversidade, obrigado, João, por ter orientado a gente também no projeto. O Cláudio também vai fazer parte do projeto como um dos palestrantes instigadores e inspiradores. O que é mais importante nessa construção toda é a diversidade, né? A multiplicidade de olhares, de linguagem, de corpos, de cores, de texturas, de potencialidades e de permissões, tá certo? Termino por aqui convidando vocês a fazer exatamente o que todo mundo está fazendo aqui dentro dessa apresentação, que é vir junto com os outros e para os outros. Muito obrigado. Bom, obrigada, Hugo, obrigada, Jackson, pela inspiração. Eu acho que as 2 falas foram bem diferentes, os trabalhos, né, o jeito de trabalhar é bem diferente. Os 2 abordando profundamente a questão da sustentabilidade, mas de maneiras completamente distintas, em áreas do design também distintas, né? Então, acho que isso que é muito legal.
teve uma coisa que eu fiquei pensando e que me chamou a atenção, que vocês dois falaram de algumas palavras, enfim, por exemplo, o Hugo falou responsabilidade, depois redução de impacto, ressignificação, né? Teve um monte de palavras aí que são bem recorrentes. E teve uma que eu fiquei aqui pensando, se tem a ver, não sei, né? Que eu acho que é respeito. Eu fiquei olhando o trabalho do Hugo com esse respeito, talvez, né, pela natureza, certeza, pela matéria-prima, e do Jackson pelas pessoas, pelas comunidades, você mesmo falou, né? Com quem que você faz, pelas relações. Então, eu fiquei pensando se vocês acham também que essa palavra respeito, ela também tem a ver com design, e se o designer cria coisas novas e transforma o mundo, né? O que ele tem que respeitar? Vocês têm alguma coisa para acrescentar? Alguma coisa aí que vocês possam falar? Bom, eu acho que essa palavra é fundamental, principalmente no momento que a gente vive hoje, dessa, digamos assim, de um desconforto, né, de um desajuste, talvez, né, na sociedade e nos conceitos que nos norteavam, né? A gente tinha um conceito de respeito, digamos assim, na minha geração, que era muito diferente, né, dos conceitos que a gente tem hoje ou que a gente precisa se adaptar. Então, eu acho que isso é um fundamento que abrange, né, que tem uma importância muito grande né, nesse posicionamento sustentável que a gente precisa ter, ou seja, nós precisamos modificar, né, a nossa conduta, né, e rever, né, esse conceito de respeito que a gente tinha com as pessoas, com a natureza, né, e com os valores, né? E eu acho que a fala do Jackson, ela foi muito importante nessa questão, né, do respeito às pessoas, de a gente fazer mais pelo outro, né, e pensar mais no outro, né, que é talvez um momento importante de reflexão, pela condição política que hoje a gente vive, principalmente aqui no Brasil, que é de uma falta de respeito, né? É impressionante, né? A gente se sente desrespeitado o tempo todo, né, pela condição que foi imposta pela sociedade, não pela sociedade, mas pela política brasileira, né? Então, eu acho que a sustentabilidade, né, ela depende muito do respeito que a gente tem pelo outro, né? Isso é fundamental, né? Então, eu acho que o encaixe desta palavra dentro desse tema é fundamental. Maravilha. Eu quero complementar um pouquinho, assim, evoluir um pouco para contar uma pequena história que eu não contei, que é exatamente um pouco da história do meu trabalho. Assim, eu estava lá muito bem, né? Na primeira fila dos desfiles, viajando para Japão, Nova York, Paris, né? Só que chegou um momento que eu desacreditei daquilo tudo, que eu achei uma grande mentira, né? E o que foi que eu fiz? Eu fui desobediente, né? Então, acho que a gente pode acoplar ao respeito a palavra desobediência, entendeu? Que é para a gente entender que a gente não pode ficar abaixando a cabeça e aceitando o que foi feito antes como uma regra impossível de ser transformada, né? Entender dentro desse cenário, no caso da moda, que é a minha pauta, que o corpo que veste a roupa é político, que a roupa que veste o corpo também é política, né? Então, assim, a roupa que veste a casa também é política, né? Você faz escolhas, essas escolhas são super difíceis, não são fáceis. Eu podia estar roubando, eu podia estar matando, mas eu estou falando da economia afetiva. E é uma loucura, porque quando você entra nessa pauta, a cueca que você veste, a meia que você calça, chegar no lugar e o copo é de plástico, é uma loucura, entendeu? Começa a virar mas assim, tipo, é como o Claudinho falou, nós somos
agentes de transformação, né? Mas eu acho que essa transformação vai acontecer lentamente, vai demorar, talvez nem eu não esteja aqui, mas eu acho que é importantíssimo, por conta desse cenário que o colocou, a nossa desobediência aos processos, sabe? Eu acho que o design tem esse papel de ser desobediente. Acho que a desobediência, nesses momentos de tensões, que é outra palavra que foi super falada o tempo inteiro, é extremamente importante, né? Tensões políticas, tensões de gênero, tensões de, enfim, mobilidade, tensões de ocupação de espaço, tensão entre cidades, entre o público e o privado. Então, assim, esse ambiente de tensão, ele é extremamente fértil para a criatividade, mas a criatividade só vai ser possível e surpreendente se ela for desobediente. Eu acho que o design tem essa missão. Obrigada. Eu vou também abrir para perguntas. Alguém quer fazer alguma pergunta? Oi, pessoal. Obrigado pela mesa. Foi incrível. Está certo. E eu tenho pergunta para os dois. Hugo, como que você vê o papel do designer como um mediador entre as autoridades, a política e o povo, no sentido de criar soluções realmente sustentáveis para a gente proteger a nossa querida Amazônia? E o Jackson, eu queria te perguntar se existem marcas que atuam aqui no Brasil, por exemplo, a Hering, que já tem soluções dos seus produtos de uma forma sustentável. Por exemplo, acho que todo mundo aqui já deve ter essa preocupação no momento que vai comprar as roupas, se a marca realmente ela tem essa percepção mais humanitária e mais ativa nesse tratamento do produto final, né? Apesar das minhas vestimentas de hoje não estar condizendo muito com isso, mas já fazem uns bons anos, né, que eu não vou numa loja comprar uma roupa justamente porque já está fazendo a desobediência. justamente porque no momento que eu era muito consumista, eu percebi que eu poderia ficar com uma roupa um bom tempo. E realmente isso funciona, sabe? Eu não preciso ficar trocando de roupa a todo momento. Então, é isso por enquanto. Bom, essa pergunta é um pouco difícil de responder em poucas palavras, mas a questão da Amazônia é uma questão muito delicada. A gente tem um descuido, e usando a palavra, uma falta de respeito por esse bioma muito grande. E eu acho que o que nos falta é um conhecimento maior sobre a maior floresta tropical do mundo, que nós desconhecemos este bioma, assim. Nós precisamos ainda entender muito desse bioma, mas os alemães são os que mais pesquisam e detêm esse conhecimento sobre a Amazônia. Uma coisa impressionante que nós, brasileiros, também temos um desconhecimento muito grande, inclusive turístico, da Amazônia. Quando você viaja pela Amazônia, você encontra pouquíssimos brasileiros viajando pela Amazônia e uma quantidade muito grande de estrangeiros tendo um interesse e conhecendo uma coisa que os brasileiros desprezam até como um grande lugar para se fazer um turismo ecológico. Então, eu acho que o primeiro passo, as ações governamentais em relação à Amazônia são péssimas. Isso até é desagradável falar, mas realmente o poder público, os órgãos ambientais, a gente tem uma legislação extremamente rigorosa em relação ao meio ambiente, mas essa legislação rigorosa, ela, na verdade, ela é mais utilizada
para criar dificuldade e vender facilidade. E a vítima é o meio ambiente. Agora, falando na postura pessoal e deixando de lado os órgãos oficiais, eu acho que a gente tem a obrigação de ter um interesse um pouco melhor quando eu vejo algumas pessoas defenderem a floresta numa cidade como São Paulo, com um desconhecimento tão grande do que é esse bioma, né? Preocupados, por exemplo, às vezes a gente está derrubando uma árvore morta no Ibirapuera e as pessoas ficam questionando lá, parece que a gente está matando uma árvore, derrubando uma árvore sem sentido, quando a gente faz isso o tempo todo na Amazônia e a gente não está ligando, né? Então, existe aí uma questão muito errada, né, da própria sociedade no olhar sobre a delicadeza, né, da floresta amazônica. Eu falo a delicadeza porque a Amazônia, meio metro abaixo, é um deserto, né, muito diferente da Mata Atlântica, né, onde a gente tem ali uma faixa de terra bastante fértil e ainda que é possível um reflorestamento quando a gente dominar melhor essa técnica e tiver mais condições técnicas de fazer isso. Agora, a Amazônia é um caso muito sério, né? Eu acho que precisa de um cuidado melhor da nossa parte para chamar a atenção dos órgãos ambientais brasileiros, que não são nada confiáveis. Respondendo a tua pergunta e pegando como início da resposta uma palavra do Hugo, acho que o grande segredo aqui do jogo é o conhecimento, realmente, sabe? Então, assim, quando você me pergunta sobre marcas que estão atuando nessa pauta da preocupação ambiental, pouquíssimas, né? As melhores marcas que conseguem desenvolver isso são as pequeníssimas marcas, porque elas têm essa possibilidade de funcionarem como startup, como laboratórios e tal. As grandes marcas estão aprendendo com esse processo, como é o caso da Hering, né, via Fundação Hermann Hering, que as fundações têm esses papéis dentro das grandes empresas, né, trazer para o ambiente da discussão tradicional dos métodos de produção esses atalhos ou esses, enfim, esses caminhos permeáveis a se seguir para encontrar um processo realmente sustentável. Claro, empresas cuidam da água, né, do pessoal, enfim. A Hering tem aprendido muito com a Fundação Hermann Hering e esses projetos que a Fundação desenvolve, exatamente porque abre uma possibilidade pequena de startup dentro de uma empresa de 137 anos. O ano passado eu passei 6 meses dentro da Hering com 9 estagiários, exatamente construindo um projeto de entendimento do que poderia ser uma marca. Vejam, que a Hering tem desde os anos 80 que já trabalha com matéria-prima parada em estoque. E essa marca finalmente vai voltar ativa de um modo super bacana, com o designer contratado e tendo como ponto de partida todo esse processo de aprendizado que a gente trocou lá dentro com esses estagiários, né? Então, a palavra conhecimento, eu acho que ela é importantíssima dentro desse processo de crescimento das marcas dentro da pauta da sustentabilidade. As marcas têm que estar disponíveis a entender o que é isso, porque hoje não é uma pauta, hippie, não, é dinheiro. Processos criativos que têm como base de sustentação as práticas sustentáveis hoje representam dinheiro no mercado, né? Existem marcas globais importantíssimas, vou citar uma só, enfim, que é a Patagônia, não sei se você conhece, se não conhece, pesquisa, que é uma marca que, por exemplo, todo da grana que ela gera durante o ano, 1% vai para projetos de sustentabilidade que, inclusive, questionam os métodos da própria indústria. Né? Então, assim, faz reverter essa construção. A Patagônia tem um trabalho maravilhoso, em vez de você, como ela trabalha basicamente com roupas de esporte, outdoor, enfim, escalada, montanhismo e tal, são casacos que rasgam, né, nas aventuras. Então, elas têm uma campanha que é maravilhosa, assim, cada remendo de uma peça sua conta uma história, antes e depois do remendo. Então, o que é que eles fazem? Eles têm um caminhão que sai pelos vilarejos, as cidades onde se concentram essas pessoas, né, amantes da natureza e praticantes dos esportes ao ar livre, que normalmente têm essas roupas rasgadas, a incentivar a não comprar roupa nova.
passa um caminhão sustentável, com, enfim, combustível, né, zero poluente, com máquinas de costura e pessoas costurando as roupas dessas pessoas para que elas não comprem roupas novas. Né? Tipo assim, então você tem que ter essa disponibilidade. E essa disponibilidade só acontece quando pessoas como a gente se dispõem a fazer a oposição no campo do estabelecido. É isso que eu faço dentro da indústria da moda. Eu podia estar lá de novo, roubando, matando, podia estar editando revista, que já fiz muito, mas eu não resolvi romper para exatamente fazer uma oposição dentro do campo do estabelecido. Né? Eu acho que é isso que a gente espera de um designer que está construindo um projeto para um prêmio, né? Que ele faça a oposição, que ele seja desobediente. Eu acho que o conhecimento é a base de tudo. Mais alguma pergunta? Sim. Boa noite, meu nome é Matheus. Eu queria perguntar para o Hugo, na verdade, porque quando você... Vou ficar meio confuso aqui, porque eu fico meio nervoso. Mas quando você se apropria de um material que morto, sei lá, como você falou do piqui milagreiro, né? Como você pensa, como você atua, ou como você, sei lá, se você tem algum projeto paralelo de não criar esse valor especulativo em cima de um material, entende? Quando o design ele se apropria de uma matéria-prima que até então desconhecida, ela se torna um valor, assim, né? E como, sei lá, se você pensa em projetos de, sei lá, reflorestamento ou de plantio dessas árvores que são até então desconhecidas, mas têm grandes qualidades para o design, para o mobiliário, assim. Não sei se ficou claro. Não ficou muito claro, mas... Bom, isso, na verdade, se é que eu entendi, é uma parte muito interessante. Por exemplo, a questão a palavra reflorestamento é também muito mal utilizada. Normalmente, a indústria que planta madeira, pinos, eucalipto no Brasil, chama isso de reflorestamento, né? Isso não é reflorestamento de maneira nenhuma, isso é plantação de árvore para a indústria. Reflorestamento é a reconstituição de um bioma, né, que é muito diferente de plantação de árvore. Por exemplo, a espécie que eu trabalho, o piqui vinagreiro, eu já venho aí em torno de mais de 5 anos tentando fazer a reposição, e finalmente agora eu, depois desse tempo todo, consegui 6 espécies de piqui vinagreiro. Por quê? O piqui vinagreiro, para a semente dele brotar, né, além de ter poucas espécies, né, a paca, que é um gato do mato, precisa comer esse fruto. As sementes desse fruto entram em contato com os enzimas do estômago da paca, e a partir, né, da paca fazer o cocô, essa semente vai estar pronta para brotar. Fora isso, ela não brota. E ainda, por cima, né, ela precisa de um bioma básico, né, para poder se desenvolver, né? Isso também é um entendimento muito errado que a gente tem e que a mídia explorou muito em relação ao pau-brasil, né? Lá me lembro disso lá, talvez nos anos 80, 70, onde era comum se fazer distribuição de mudas de pau-brasil para você plantar no quintal, né? Quer dizer, era uma coisa totalmente absurda, porque uma muda de pau-brasil, ela não vai se desenvolver como a grande maioria das espécies de bioma tropical fora do bioma dela, né? Então, não tem sentido. Então, essa questão de reposição, né, é um trabalho complicado, difícil, e que, se é que eu entendi, né, o que eu tenho feito em função dessa espécie, que é um pouco mais complicada que a outra, né, eu tenho buscado caçadores, né, eu digo, eu pago para você mais do que a paca lá que você vai matar, eu quero que você traga o cocô da paca, não a paca. Né?
E, enfim, mas agora eu estou já lá com uma rede de pessoas lá no interior da Bahia e aí nos últimos 6 meses aí eu já consegui algumas mudas e que penso eu que daqui para frente eu vou conseguir fazer essa reposição dessa árvore super importante e que tem pouquíssima literatura, é muito desconhecida. Se você der um Google no Pequi Vinagreiro, você vai ver falar mais de mim do que das características biológicas dessa árvore do bioma da Mata Atlântica e que só ocorria no sul da Bahia e no norte do Espírito Santo. Gente, eu não vou mais abrir para perguntas, que acho que a gente já está super avançado aqui no tempo. Bom, eu ainda tinha um monte de perguntas para fazer, mas acho que vai ficar para a próxima. Eu só queria lembrar Faz por e-mail para a gente. Que esse é um concurso, né, que a gente hoje está no simpósio, abrindo um concurso que tem sua primeira edição, e é um concurso que é voltado para estudantes. Daqui a um mês, mais ou menos, eles vão ter... né, depositado aí as inscrições e os projetos, e acho que a gente também está super curioso para saber o que vai acontecer. Então, espero que todo mundo saia daqui bastante inspirado, como disse o Jackson, para sair criando coisas incríveis, desobedientes, né? Exatamente. Bom, então, estou tendo a honra aqui de fechar esse simpósio. Obrigada pela presença de todos, e boa noite a todos.